A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, querendo compartilhar as escrituras sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 47, é um capítulo bem curtinho. Nós vamos ler todos os versículos, assim diz a palavra do Senhor. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos, o seu gado, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse o Faraó a José: teu pai e os teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou ao Faraó, e Jacó abençoou ao Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos anos são os dias de tua vida? Jacó respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Tendo Jacó abençoado ao Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra de Gósen, do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Bom, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, porque havemos de morrer em sua presença. Portanto, o dinheiro nos falta. Respondeu José: se nos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e disseram: nós não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente nosso dinheiro, e o meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor senão nosso corpo e a nossa terra. Por que havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como na terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e a nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. De uma a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção do Faraó, e eles comiam a porção que o Faraó lhe tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que agora vos comprei a vós outros e a vossa terra para o Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto ao Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso alimento, e dos que estão as vossas casas, e para comerem as vossas crianças. Isso. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó.
E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê na tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade, e rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. À luz desse texto, então, fica evidente que no capítulo 7, que Jacó ou Israel, né, que é a mesma pessoa então agora, se estabelece lá no Egito. Então José apresenta aqui então a família dele para o Faraó, e Faraó então pede para que José ofereça o melhor do Egito para a família dele, que eles vão estabelecer ali, dar emprego para eles, que eles cuidassem do gado do Faraó. Bom, e aí na segunda parte, nós vimos então aqui Jacó então é apresentado ao Faraó, e o próprio Jacó abençoa o Faraó, e o Faraó fica feliz. Bom, enfim, aí nós vimos aqui na segunda parte, do 13 em diante, que acabou-se o dinheiro, e as pessoas queriam mais alimento. Então José vai lá e troca o alimento por cavalo, pelos animais. Depois de um ano, acaba o alimento, então as pessoas egípcias se oferecem, né, a terra, eles próprios como escravos, em troca de alimento. E José então aceita isso. E aí estabelece ali a quinta parte, ou seja, 20% da plantação, tudo que eles plantassem, 20% seria do Faraó, e os outros 80% seria para eles plantarem e se manterem vivos, né? Alimentarem eles, as famílias deles. E ali se estabelece então essa lei, que 1/5 do que eles plantassem lá e colhessem seria do Faraó e o restante deles. É importante então, só para você entender que da necessidade surgiu então a lei. Bom, e aí, no finalzinho da morte, nós vemos aqui no finalzinho da vida, o Jacó chama o José, né, e pede para que ele jurasse então, que para enterrar o corpo dele lá em Canaã, junto com o pai, não ali no Egito. Então José faz a promessa. E assim termina o capítulo 47. Um capítulo simples, a leitura, é que nós estamos lendo aqui, e a Bíblia é tão interessante que ela é escrita de maneira tão correta a linguagem, que eu vou te dar uma gaguejada aqui, mas é importante que você leia. Aí e fique atento aí ao que está sendo escrito, para você aprender a ler corretamente também e a escrever corretamente. É muito linda essa linguagem bíblica. Enfim, capítulo 47 fala sobre isso mesmo, que o Faraó, o Jacó é apresentado para Faraó, o Faraó fica feliz e pede para José tratar a família com muito respeito, dar o melhor do Egito para eles, e no final então Jacó pede para ele: olha, eu vou morrer, eu gostaria muito que você prometesse que vai me enterrar junto com meu pai, e José então promete. E aqui nós estamos vendo então toda aquela angústia do Jacó, né, em ter perdido o filho. Então ele está feliz aqui, ele vive mais 17 anos ali no Egito, a Bíblia diz, né, e ele vai aqui então morrer com 147 anos. Olha só, então um homem na presença de Deus, com a vida nas mãos de Deus. Jacó aprendeu muito. Nós vemos que ele acabou enganando, foi enganado, mas aqui ele morre, então, quer dizer, ele se aproxima da velhice aqui com consciência e com coração grato a Deus. E esse é o nosso objetivo, né? Vamos aprender, vamos viver aprendendo com Deus, aprendendo com as situações. Vamos procurar então ajudar as pessoas também, para que as pessoas aprendam então que Deus existe, que Deus está presente e que Deus quer nos conduzir por um caminho seguro e reto e quer fazer parte da nossa história. Então vamos aprender mais da história de Deus e vamos aprender a conviver, a depender do Deus da história e viver na presença dele, e com certeza nós teremos uma vida
longa, né, e de vitória, porque o nosso Deus está vivo. O nosso Deus fala através da palavra, fala através das circunstâncias, fala através das pessoas que estão ao nosso redor. Então basta ficarmos com o ouvido atento, porque o nosso Deus está vivo, Ele ama você e quer continuar caminhando conosco por um caminho seguro e reto. Continue lendo a Bíblia. Aqui você vai encontrar conforto, aqui você vai encontrar direção, aqui você vai encontrar a visão de Deus para o melhor da sua vida. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!